Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de um assunto que é muito interessante, que é algo assim que eu tenho pensado a respeito com relação ao caminho espiritual. Existe uma crença, talvez seja só minha, mas de que ao se seguir, né, o caminho espiritual, que a vida fica muito chata, ela fica muito monótona. Então parece que se eu decidir, né, por seguir um caminho espiritual, isso significa que eu vou parar de me divertir. Então, assim, em primeiro lugar, né, eu queria trazer a questão do significado de diversão. O que eu considero, né, diversão? Porque eu acho que antes do caminho espiritual, ou antes, né, se pensar que o caminho espiritual é se abrir para uma possibilidade, veja que ainda nem é o entendimento no sentido total, sabe? Naquela coisa em que nós sentimos isso de maneira plena, de que nós somos um espírito e não um corpo. E quando eu digo corpo, mais uma vez, eu não estou falando só do corpo físico, mas sim do corpo do corpo mental, emocional, psíquico, né? Então eu estou falando de tudo isso que compõe o conjunto daquilo que eu acho que eu sou. Então a historinha Juliana, com todos os seus elementos, que nasceu em tal lugar, que cresceu em tal lugar e que tem todos esses elementos em torno, né, da minha psicologia. Então, se eu acredito que eu sou essa personalidade, é claro que o que eu entendo por diversão é justamente aquilo que vai me destacar da multidão. Porque se a gente prestar atenção mesmo, a gente vê que todo o nosso esforço é em tentar provar que esse ser separado, especial, é real. Então, parece até, inclusive, que sempre a nossa felicidade é relativa. Então, eu olho para mim mesma e falo, puxa, olha, eu tô bem, porque olha fulano, coitado, tá, né? Tá naquele lugar, ou talvez até diferente, puxa, coitado de mim, o fulano tem tanta coisa ali. Então, é inconsciente isso, mas todo o nosso esforço é no sentido de provar que eu sou diferente do outro, que eu sou o ser único, exclusivo, e que aquilo que eu passo é só o que eu passo e que ninguém mais sabe disso, ninguém me entende. Nós todos, né, temos essa sensação de que nós somos ilhas isoladas e que na minha ilha acontecem algumas coisas, na ilha do outro são outras coisas completamente diferentes e no fundo a gente se sente muito sozinho e a gente gostaria de integrar assim uns com os outros, né? Então assim, primeiro essa questão do que seria diversão. E aí ainda com relação a isso, não significa que se eu escolho, né, trilhar um caminho espiritual e que eu entendo, né, que eu devo não que eu deva, mas que as minhas ações, pensamentos, atitudes, elas vão estar mais baseadas naquilo que eu acredito que seja o meu ser espiritual, né? Eu digo que eu acredito porque eu acho que é difícil ainda conceber o eu sou, né? Nesse contexto em que nós vivemos. Mas de qualquer forma, não significa que, por exemplo, eu não possa fazer uma refeição que eu goste muito, comer algo assim que, sabe, algo que eu deguste, ou que eu não posso, sei lá, passear na natureza e dar a isso o significado de ser um lugar de paz, ou que eu não posso encontrar meus amigos, que eu não posso tomar uma cerveja, enfim, não significa que eu não possa fazer isso. Mas o que significa é que eu deixo de tornar essas coisas causais, no sentido de que eu vou buscar a minha felicidade ao fazer essas coisas, né? Então eu sinto um vazio aqui dentro e eu busco essas coisas a fim de alcançar a felicidade. Então fica um pouco invertido isso, no sentido de que eu busco a minha plenitude primeiro aqui dentro e nesse estado de plenitude eu vou fazer essas coisas. Então não é para me preencher, porque eu já compreendo que essas coisas nunca me preencherão ou nunca me farão feliz, né? Então eu não busco a felicidade nessas coisas externas, eu não busco a felicidade naquilo que está lá fora. E ainda, né, com relação a isso, de não dar esse significado, de tornar, né, isso tudo causal, a gente começa a perceber que a nossa vida, da maneira que é, quando está focada no personagem, focado nesse ser individual, ela é um grande drama, né? É uma grande novela mexicana, então com altos e baixos e tal. Até porque se eu estou sofrendo, se eu estou triste,
aí parece que eu me destaco, olha a minha historinha, olha aqui pra mim, então eu tô pedindo aquela atenção do mundo, né? Olhem pra mim, eu tô sofrendo. Ou mesmo quando eu busco aquele estado de êxtase, então parece que eu busco esse estado de êxtase no sentido de eu mereço esse êxtase, eu mereço isso que está acontecendo comigo. E a gente não entende que o que está acontecendo comigo, na real, não é aquilo que está acontecendo externamente, mas sim o que está acontecendo internamente, enquanto aparentemente as coisas estão acontecendo do lado de fora. Então, existe sim uma estabilização conforme nós vamos caminhando, porque começa a haver essa paz aqui interna e alegria interna, não é algo que sobe e desce, é algo que começa a se estabilizar. Então, apesar de haver às vezes movimentos, né, nesse sentido que eu disse, de repente eu estar morrendo de ódio, ou de repente estar morrendo de tristeza, apesar de acontecer ainda esses movimentos, eu entendo que eles estão na minha superfície, que existe um ponto aqui dentro de mim que está sempre sereno e eu posso sempre recorrer a isso, né? Então, o que acontece é que de verdade começa a haver uma certa estabilização nesse sentido. Então não tem mais aqueles altos e baixos. E num primeiro momento eu posso interpretar isso como se a vida não tivesse mais sabor, como se a vida não tivesse mais graça. Até porque, se a gente prestar atenção, todo o estímulo do mundo é para que seja altos e baixos. Então, se você se a gente olha, por exemplo, para reclame de televisão, eu não assisto TV, mas é sempre aquela coisa, isso vai fazer com que você seja o homem mais cheiroso do universo, né? Então é sempre o mais que não sei quem, as pessoas vão te olhar por causa disso, sempre querendo, né, se destacar das pessoas. E de repente, num caminho espiritual, a gente começa a perceber que nós somos todos iguais e que nós somos todos um, e que eu não sou melhor e nem pior que ninguém, e num primeiro instante eu posso perceber isso como se eu estivesse perdendo a minha individualidade, perdendo esse meu ser especial, esse ser separado, e por isso, num primeiro instante, pode parecer que o caminho espiritual é algo chato. Mas a recompensa, se é que pode se chamar disso, porque essa também é uma doença nossa, de buscar sempre a barganha, a troca, buscar sempre a recompensa naquilo que nós fazemos, mas é que eu vou entrar num estado de paz que é mais estável e que me dá mais esse ancoramento no ser que eu verdadeiramente sou. Bom, gente, era isso que eu queria dizer hoje. Super obrigada pela atenção. Namastê!